Boa noite a todos. Muita gratidão mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Para quem não me conhece, como ele falou, sou do Luiz Monteiro de Barros, sou fundador do Instituto Taupete, sou médico veterinário homeopata. E eu gosto de trazer muito o tema sempre falando sobre a espiritualidade dos animais. Nós temos um trabalho lá no Luiz Monteiro já há mais de 5 anos de passe nos animais. Então as pessoas podem levar seus animais para tomar passe todo domingo pela manhã, às 9 horas. Tem muitos animais, cachorro, gatinho, passarinho, tartaruga. Porco, vai a Adalgisa, quem segue as redes sociais do Instituto conhece a Adalgisa, nossa porquinha, né? Nossa ruiva, é a Mariana Rui Barbosa do Instituto Taupete, porque ela é ruiva. E as pessoas se sentem muito bem quando levam os animais para tomar passe, porque une a família, é um ambiente muito gostoso. E as pessoas perguntam, mas eu posso levar animal na casa espírita para tomar passe? Isso é certo? E no livro Conduta Espírita, de André Luiz, no capítulo 33, ele fala conduta espírita perante os animais. Esse livro é muito interessante porque André Luiz traz para nós, o André Luiz de nosso lar, viu pessoal? Como deve ser a conduta espírita perante N fatores da sociedade. Então, conduta espírita perante a família, conduta espírita perante o trabalho, conduta espírita perante uma aflição. E no capítulo 33, conduta espírita perante os animais. São 2 páginas que ele disserta como deve ser a conduta de um homem de bem perante os animais. Mas ele ressalta, podemos e devemos usar todos os recursos de origem mediúnica em benefício dos nossos irmãos menores, como água fluidificada, passe, evangelho no lar. Olha que informação interessante ele traz. Se a gente está aqui hoje na casa espírita, né? A gente decidiu estar aqui hoje. O Rui falou para mim que voltou o passe presencial, né? Depois a gente toma o passe, toma uma aguinha. Por que os animais não podem? Você vê a alegria deles no final, quando dá o copinho para eles tomarem água, eles ficam desesperados, porque vê o tutor tomando, e eles querem o deles, tem que ser antes que o dos outros. Então é bem bacana, então fica o convite para quem quiser levar o seu animalzinho lá. Hoje eu me propus a trazer um tema que muitas pessoas se questionam, mas existe mesmo animal na espiritualidade? Tem várias obras espíritas que relatam isso para nós. Inclusive no Livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala sobre os 3 reinos, mineral, vegetal e animal, onde Allan Kardec fez algumas perguntas para a espiritualidade, para o Espírito Verdade, sobre a presença de animais, se os animais evoluíam, se os animais têm livre-arbítrio, se os animais pensam, se os animais têm dor. O animal reencarna, pode voltar para minha casa? E se eu fizer eutanásia, é certo, é errado? Então tem algumas perguntas bem interessantes sobre isso. Mas imagine, ele não pôde se aprofundar muito no tema, porque naquela época o pessoal nem acreditava que existia espírito. Mulher não tinha alma naquela época, estava em escravidão. Como é que ele ia falar de alma, existência de animais na espiritualidade? Então ele deu uma pincelada no assunto. Mas ele fala, a doutrina espírita ela é progressista. E no tempo certo, quando estiverem preparados, novas informações virão. E assim foi. Nas obras de André Luiz, ele relata a presença de animais no plano espiritual. Ivone Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, relata que os lanceiros de Maria, quando vão socorrer os suicidas, vão em carruagens puxadas por 4 corcéis brancos, cavalos brancos. Quando André Luiz está sendo socorrido no umbral pela equipe de socorristas de nosso lar, ele fala que os samaritanos chegam com carruagens puxadas por muares, com matilhas de cães latindo à frente, e que junto deles, grandes aves chamadas de ibis viajores, comendo formas, pensamentos do umbral para ajudar a limpar a psicosfera. Então mostra que o trabalho também é presença na vida dos animais no plano espiritual. E hoje eu trouxe um tema interessante, uma comprovação diferente da existência de animais no plano espiritual, psicografias. Então, são humanos, né, seres que desencarnaram e através de mensagens que mandaram para os seus parentes queridos, que foram através de consolo, através de uma psicografia, afirmam a presença de animais na espiritualidade. Esse livro aqui, Os Animais na Obra de Deus, Gesiel Andrade. Gesiel Andrade ele vai fazer, nesse livro aqui, trazer para nós, dissertar sobre a evolução do princípio inteligente. Então ele vai falar, todos nós criados somos simples e ignorantes, e iremos evoluir do átomo ao arcanjo. E o animal, o cão, o gato, o leão, o animal selvagem, o animal silvestre,
o peixe, o inseto, a ave, todos na fieira do tempo precisam passar pela evolução, por todos os reinos, por todas as etapas. Ninguém pula a etapa. E ele vai explicando isso para nós capítulo a capítulo. E do meio do livro em diante, ele vai trazer várias citações de obras, de diversas obras espíritas, onde os autores espirituais trazem para nós a presença dos animais em colônias espirituais. Inclusive, é sabido de nós que existem colônias espirituais de animais. Assim como a gente tem o conhecimento, por exemplo, da colônia Nosso Lar, da colônia Alvorada Nova, existe a colônia de nome Dionísio, existe a colônia de nome Rancho Alegre, existe a colônia de nome Borboleta Azul, que são colônias específicas de cuidados aos animais. E são pessoas, são espíritos que lá convivem e que trabalham nessa área de receber os animais que desencarnam, de cuidar, de encaminhá-los para a reencarnação. Tem gente que vai falar assim, pô, esse careca é doido, né? Falar um negócio desse. Mas está tudo relatado em obras espíritas. E hoje eu queria trazer aqui para vocês uma psicografia de uma moça, estudante de medicina. Ela desencarna precocemente com 22 anos de idade. Ela estava no 3º ano, queria ser neurologista. Falava para os pais que queria descobrir a cura do Alzheimer. E no 3º ano, ela mora no Rio Grande do Sul, ia ter uma festa numa cidade vizinha, e ela decide pegar o carro num domingo de manhã e ir se encontrar com os amigos nessa festa. E junto com ela, dentro do seu carro, ia o Tommy. O Tommy era um cãozinho da raça Beagle, um Snoopy, né, do desenho, que ela havia ganhando do pai há uma semana, um filhote de apenas 3 meses de idade. E foi paixão à primeira vista. E ela estava levando o seu cãozinho para mostrar para suas amigas no churrasco, lá no almoço. Só que ela não chega ao seu destino. Uma ultrapassagem mal calculada, uma batida frontal, e ela desencarna no momento, ela e o Tommy. Os pais inconsoláveis vão buscar consolo através de psicografia, apesar de não serem espíritas, e 2 anos após o desencarne, vem a primeira psicografia. E o interessante é que ela vai dar, vocês vão ver que ela vai dar relato que eu quero mostrar para vocês. Então ela começa falando assim para o pai, na carta. Dirigia-me à casa de Lídia para almoçar com ela. Perto de mim, o presente que papai Jorge havia me dado, meu cãozinho Tommy. Comentar detalhes do acidente não me fará bem. Digo apenas que meu Tommy está aqui comigo e nunca desgruda de mim. Essa primeira mensagem foi uma mensagem curta, sucinta, que ela passou. Mas vejam que ela fez questão de falar para o pai que o Tommy estava com ela, que o presente que o pai havia dado. E que o Tommy estava ali e a presença dele era fundamental para que ela se recuperasse e ajudasse ela a se equilibrar. Aí ela continua. Para não complicar o assunto, quero dizer que estou bem e a presença do Tommy me ajudou muito a manter a calma diante da minha nova vida. Ela tinha consciência que havia desencarnado. Sempre que ele me lambe no rosto, mãe, sinto a sua presença e também o carinho do papai, da Lu, da vovó Rosa, enfim, de todos aí. Não chorem mais por mim, estou bem e feliz. Mãe, diga a todos que amo muito e que continuo viva. E olha só que bonita. Os pais se emocionam, mas eles não eram espíritas. E o pai dela acaba achando que algum amigo deu detalhes para a pessoa. E que ela falou o nome do cachorrinho dela, ele falou, qualquer um podia ter dado isso. E o pai dela fica, ao invés de ser consolado, fica bravo. Passa-se quase 1 ano novamente, até que ele é convencido novamente para a esposa para voltar naquela mesma casa espírita, para ver se conseguia. E adivinha o que acontece no dia que ele volta depois de 1 ano? Uma nova carta naquele dia. Pai, mãe, sei que às vezes pode parecer impossível que uma pessoa morta se comunique com os vivos. Mas se hoje estou aqui mais uma vez, é porque estou viva e tive a permissão de vir até vocês. Apenas o corpo morre. Se acreditam no céu, então por que acham que eu não posso estar nele? Eles eram católicos. Céu, inferno, purgatório. O céu não é só para os santos adorados na terra. Falo a todos que a morte não existe e que podemos nos reencontrar com os que partem junto com a gente ou antes de nós.
Aí ela descreve aqui o nome de vários parentes que haviam desencarnado já antes dela. Tia Silvinha, tia Ivete, vovô Paulo e meu Tome são um exemplo do que eu digo. Ele continua aqui comigo, Pai. Acredite, o Tome está mesmo aqui e a presença viva dele sempre ao meu lado é a maior prova que Deus ama todas as suas criaturas. E Tome, papai, não é o único animal por aqui. E o mais incrível é que todos são pacíficos e se respeitam. Olha que bacana. Ela novamente, na segunda psicografia, ela faz questão de enaltecer a presença do Tome ao lado dela. Nessa segunda psicografia, já haviam passado 3 anos do desencarne dela. Depois eles acreditam e ela chega a dar mais 3 ou 4 comunicações, sempre consolando os pais e falando que ela seguiu os estudos de médica na espiritualidade e que hoje ela trabalhava numa colônia em prol dos animais. Olha que interessante. Então a gente tem diversas provas dentro de obras de André Luiz, dentro de obras de Emmanuel, no próprio livro Consolador, são feitas várias perguntas para o Espírito Emmanuel sobre a presença de animais, se os animais evoluem, e tem até uma pergunta muito interessante que fazem para Emmanuel no livro Consolador, que perguntam quais são os animais mais evoluídos que têm encarnados na Terra. E aí ele dá uma resposta assim, olha, os animais mais evoluídos são aqueles que têm o contato mais próximo com o homem, porque através do contato próximo com o homem, eles vos observam e copiam vossos comportamentos. E aí ele fala, o cão, o cavalo, o gato, o macaco. Então, os animais, olha só, eles têm essa capacidade, eles ainda não têm um pensamento contínuo como nós. O que é um pensamento contínuo? A gente não para nunca de pensar. É como uma água corrente da torneira. Até na hora da gente tentar fazer uma meditação, a gente tem que pensar em algo calmo para a gente parar. É difícil a gente desligar. Os animais ainda não têm pensamento contínuo. No livro No Mundo Maior, o mentor Calderaro explica que o pensamento dos animais é fragmentado. O que é um pensamento fragmentado? Imagina essa luz que está acesa, eu vou ali no interruptor e apago. Isso é um pensamento fragmentado. Ele liga e desliga. Vocês já perceberam quem tem cão? Às vezes a gente está com a bolinha brincando com o cachorro, joga, ele está ativo, vai buscar e traz, vai buscar, aí toca teu celular, tu para atender. Aí você atende 1 minuto, você volta, ele está lá. Ele já apagou, ele dormiu, é muito rápido esse liga e desliga. Mas se você gritar, Totó, ele já liga de novo, todo serelepe e começa de novo. Ele tem esse mecanismo ainda de liga e desliga. Isso está explicado no livro No Mundo Maior, no capítulo 4, por Calderaro, quando ele vai explicar para André Luiz os 3 níveis da casa mental nesse nosso desenvolvimento. E aí ele usa, a princípio, na primeira explicação, ele vai explicando a evolução do pensamento, como é o pensamento nos animais, diferentemente do nós. Então olha que interessante. Fora essa psicografia da Tatiana, tem uma segunda psicografia aqui, que é de uma médica veterinária. E essa médica veterinária, ela desencarna por um aneurisma. Ela já tinha quase 50 anos, mas o pai dela também ainda era vivo. E o pai dela vai buscar também consolo através da psicografia. E olha que interessante a carta que ela manda. Ela era uma médica veterinária, ok? Então ela começa assim, ó. Pai, vou te confidenciar uma coisa, pois espero não causar polêmica entre os espíritas mais estudiosos. Mas se imaginam que uma médica veterinária não encontra ocupações deste outro lado da vida, vocês estão enganados. Os animais também possuem alma. Fazem parte da labuta de muitas colônias espirituais e muitos deles também chegam aqui sob sofríveis impressões da matéria, requisitando de amor e de cuidados. Estou me realizando nas tarefas a que me dedico, reconhecido ao Senhor por tudo. Então, uma médica veterinária, então se você é professor, se você é engenheiro, se você é médico, se você é veterinário, você pode manter a sua ocupação nas colônias espirituais. Porque as colônias espirituais que existem no plano espiritual, a exemplo de Nosso Lar, que a gente tem uma descrição mais elaborada por parte de André Luiz, onde ele inclusive relata os ministérios que tem, como é a alimentação, ele conta tudo para nós. Você pode exercer a sua profissão ou se dedicar a alguma outra função que você queira. Só que tem uma grande diferença. Aqui, encarnado, cada um, dependendo da sua profissão, advogado, médico, professor, nós trabalhamos para
na maior parte, para nós, para ganhar dinheiro, porque nós estamos encarnados e nós precisamos pagar contas. E a diferença do plano espiritual, nosso lar, a gente trabalha, só que o trabalho lá, o maior trabalhador é aquele que trabalha mais por todos. E André Luiz demora para entender isso. E quando ele entende, ele tem o despertar no mundo espiritual, e aí vira um trabalhador, um touro. Porque ele percebe que o verdadeiro trabalho é quando você trabalha pela comunidade, é por todos. É quando você ganha mais. Que lá a gente aqui ganha o nosso dinheiro, e lá no plano espiritual é o famoso bônus horas. Então, quanto mais pessoas você beneficiar com o seu trabalho, quanto mais você estender a sua mão, quanto mais pessoas você puder ajudar, mais você vai receber. Na nossa matemática aqui, quando eu dou, eu fico com menos, né? Na matemática de Deus, quanto mais nós damos, mais nós temos, mais multiplica. E isso André Luiz aprende. Então a médica veterinária falando que ela continuava trabalhando como médica veterinária. Nós estamos estudando o livro de Marcel Benedetti, agora Todos os Animais São Nossos Irmãos. É um livro maravilhoso onde ele relata como é a vivência, o dia a dia de uma colônia espiritual de nome Rancho Alegre. E ele relata para nós que estamos encarnados, que gostamos de animais, durante o sono nós somos desdobrados para esses locais, por sintonia, por gosto, por paixão, e nós estudamos sobre cuidados dos animais, sobre como zelar, sobre como amparar, sobre como motivar outros para trabalhar nessa área. Se você é um médico, um cirurgião, quando você dorme, você é atraído para lugares onde você possa estudar, desenvolver novas técnicas, ser intuído para uma melhor forma de fazer a cirurgia, para poder ajudar mais pessoas encarnadas. Se você é uma professora, com certeza você é atraído para locais na espiritualidade, onde você vai aprender a tratar as crianças, os alunos, com mais afabilidade, com mais amor, porque é o que está faltando hoje. Hoje a ciência se desenvolve muito. A gente vê, foi criada a imprensa há tanto tempo, né? Gutenberg, os livros, mas só que a ciência desenvolve para um lado, só que se não tiver amor, aquele livro só vai trazer mensagens negativas, de raiva, de dor. Nosso Santos Dumont inventou o avião. A ciência fez com que usassem ele para guerra, para jogar bombas, né? Para lutas, mas o amor encurta distâncias com o avião e ajuda tantas ações humanitárias pelo mundo. Então a ciência, ela traz o desenvolvimento através da intelectualidade, mas só o amor faz com que a ciência, a intelectualidade seja usado para o bem. André Luiz continua em vários livros trazendo mensagens para nós falando sobre os animais. Ele mesmo fala que quando ele vai morar na casinha dele lá em Nosso Lar, ele do alpendre da casa vê vários animais domésticos soltos pelo nosso lar. Ele não especifica se é um cachorro, se é um gato, se é um cavalo, ele fala animais domésticos. Mas o que nós entendemos por animais domésticos? Na cidade, cão, gato, passarinho, né, tartaruga, um coelhinho. Mas animal doméstico para um cara da fazenda é porco, vaca, ovelha, é normal. Então a gente tem a ideia que tem vários animais soltos. E como eu estava falando no livro que a gente está estudando, Todos os Animais São Nossos Irmãos, de Marcel Benedetti, ele conta que na colônia espiritual tem um departamento muito grande específico para receber os animais que desencarnam por dor e sofrimento. E hoje a gente vê muito animal desencarnando com doenças graves, câncer, Alzheimer, muito câncer hoje nos animaizinhos. Eles estão vivendo mais, assim como nós. A expectativa de vida hoje de um cão é 20 anos, um gatinho também. Então vive muito, mas vivendo muito também está com tendência de ter doenças. Alguns animais desencarnam por atropelamento, outros por espancamento, ainda existe isso, outros brigam. E esses animais são todos recebidos. E olha a informação que ele dá para nós. Esse animal, quando está em dor e sofrimento, prestes a desencarnar, vem uma equipe espiritual rapidamente acionada e anestesia esse animal. Desliga ele antes mesmo do corpo terminar o seu tempinho, para que ele não sinta aquela passagem dolorosa. Porque os animais, eles não têm necessidade de ter aquela memória dos últimos momentos de aflição e dor. Então eles despolarizam a sua memória recente. No entanto, não é porque despolarizou, quando eu falo despolarizou ali, a parte de neurônios dele, é porque na verdade, vamos falar assim, eles estão apagando a memória recente. Mas no entanto, aquela experiência sofrida por eles, ela não é nunca mais esquecida, porque os animais já têm o perispírito.
Os animais têm alma. E essa vivência, essa experiência que ele teve, fica armazenada para si, para nas próximas encarnações ele já ter um instinto maior de autopreservação. Mas se um animal, por exemplo, desencarna sendo espancado por pessoas na rua, eles tiram essa impressão para que numa próxima encarnação ele não fique tão arisco com os humanos. Ele explica para nós. Ele fala para nós como é que é feito a escolha da cor do pelo, da cor dos olhos, do tamanho do cãozinho. Porque dentro de uma cria tem um cachorrinho branco, outro preto, outro caramelo, o outro piratinha. Ele explica como é feito isso na espiritualidade. Ele explica como é a manipulação do espermatozoide, juntando com o óvulo, para que gere aquele novo ser, aquele novo corpinho. Como vai ser a personalidade daquele animalzinho, quais são as tendências, o que ele vai passar. A gente fala, puxa, por que animal sofre? Às vezes eu vejo o animal sofrendo tanto. Ele já sabe quando reencarna que ele vai passar por momentos de dor, às vezes. Ah, mas por que tem que passar por dor? Porque dor é um mecanismo de evolução. Dor é aprendizado. Podem pensar, quando a gente está passando pela dor, ninguém quer passar pela dor, porque a dor dói. Dá agonia, dor no peito, parece que a gente vai morrer, né? Ah, Deus, por que está fazendo isso comigo? Mas passam 6 meses depois que você passou daquela situação, parece que tu tomou um anabolizante, saiu melhor. Quando você está no olho do furacão é difícil, mas depois que passou, foi bom, porque você ficou com a tua couraça mais forte. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente faz um trabalho de pet terapia com os animais do Instituto. Um cão e principalmente com a porquinha, com a Dalgisa. Então a gente vai muito em escolas e vamos muito em hospitais. E às vezes assim a gente se questiona, porque quando você vai fazer um trabalho desse, você tem que abrir mão do teu trabalho. E assim, é uma visita de 1h30, 2 horas, mas acaba comprometendo o teu dia inteiro. Você precisa abrir mão das coisas. E às vezes a gente se questiona. Há 3 semanas atrás eu estava fazendo uma visita na Santa Casa, no departamento lá com crianças, né? E as crianças adoram a porquinha, vai, abraça, mete a mão na boca. O médico fala, não deixa lamber. Aí tu finge que não vê, porque elas lambem e agarram, né? E eu estava me questionando, assim, né? Puxa, a gente abre, porque às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas para fazer isso. E o tempo todo, será que está valendo a pena? É bacana, legal? Tá. Eu terminei esse trabalho nesse dia, levei ela para o instituto, quando termina tem que dar banho nela, desinfetar, alimentar. Quando eu chego em casa tinha não vou falar o nome do médium aqui da pessoa, tinha uma mensagem de uma pessoa, de um médium bem conhecido, para mim falando assim, me liga que eu preciso falar com você, que tem uma pessoa que quer falar, mandou uma mensagem para você. Eu falei, tá bom, esse cara me mandando mensagem, liguei. Isso tudo bem? Tudo bem? Não. Olha, desde cedo eu estou sentindo uma presença perto de mim aqui, que fez questão de psicografar algo para mandar para você, que falou que precisava ser hoje. Eu falei, tá bom, então me manda. Aí ele mandou o arquivo para mim, eu abri. Adivinha o tema da psicografia? Pet terapia de animais. Falando para nós da importância, não especificamente da pet terapia em hospital, mas da importância da presença de um animal na vida de cada um de nós. As mudanças que um animal suscita na nossa personalidade, as mudanças que o animal estimula para que eu possa desenvolver virtudes. A presença do animal potencializa a minha força de vencer meus vícios. A presença de um animal no lar, ele traz alegria, traz harmonia. Não pense em chegar na casa que tem um cão, um gato, e não encontrar um pelo no sofá. Às vezes eu vou no lugar, a pessoa fala, você está cheio de pelo na blusa. Eu sou veterinário. Às vezes eu chego em algum lugar, você está com um cheiro de porco. A Dalgisa tem um cheirinho próprio, é um cheiro de fazenda, de mato. Mas não é cheiro, quando eu falo cheiro de porco, as pessoas acham que o porco é sujo. O porco é mais limpo que o cão. O cãozinho, ele lambe as partes íntimas e depois vem e lambe a nossa cara. E você está feliz da vida. O porquinho não faz isso. Mas a Dalgisa, ela tem um cheiro de palha molhada, vou falar assim. Mas é um cheirinho gostoso, eu gosto do cheirinho dela, é minha filha. E às vezes eu vou no lugar, a pessoa fala, você está com um cheiro de mato molhado. Eu falo, é a Dalgisa. Porque eu estou com ela, eu sento no chão, e ela desde pequenininha, ela está comigo desde 15 dias, e até os 4 meses dela, ela dormia no meio das minhas pernas na cama. Depois ela foi crescendo muito, ela queria se enfiar embaixo dos braços, no sovaco aqui, ela ficou muito grande, e aí ela fica muito pesada, ela hoje pesa 25 quilos,
ela às vezes me machuca na brincadeira dela, porque ela é muito forte. Mas por incrível que pareça, quando ela está no hospital e na escola, ela sabe que não pode ser bruta. Comigo, ela é aquele cachorro bruto que gosta de brincar, dar porrada, morder, rolar no chão. Isso é o que ela mais gosta comigo. Só que com as crianças parece que ela está anestesiada. As crianças pulam, puxa a orelha, enfia o dedo na boca dela, ela nunca fez nada. Ela aprendeu que ali é o trabalho dela. Ela se desenvolve bem. Então nessa psicografia falando para que aquele trabalho valia muito a pena. Quando a gente fundou o Instituto Taupete, a gente criou um slogan: amar, proteger e respeitar. A gente começou resgatando muito animal de rua, animal de morador de rua. Ali no Luiz Monteiro, onde a gente faz aquele trabalho do café da manhã, tem 200 moradores de rua por dia para tomar café. Dos 200, pelo menos uns 60, 70 tem cachorro. E a gente percebia que aquele rapaz que recebia o café da manhã, o pãozinho, ele partilhava, ele era uma mordida a ele e uma mordida do cachorro. Não é que ele faz isso, não. Ele morde, o cachorro morde. Quando a gente dá o lanchão, um prato de macarrão com salsicha, carne moída, é uma colherada na boca dele e uma colherada na boca do cachorro. Morador de rua é assim. E tudo bem. Vocês acham que o morador de rua não trata bem animal? Trata muito bem. E a gente começou a resgatar, aparecia a cadelinha grávida, seu Wilson, leva para mim. A gente tinha o parto, né? Alguns pediam o cachorrinho, a cadelinha de volta, a gente devolvia castrada. Outros não querem, a gente arrumava um lar. E assim foi, atropelou, pô, seu Wilson atropelou minha cadelinha, cuida. Seu Wilson só está com carrapato, cheio de pulga, está com sarna. E a gente começou a cuidar, resgatar. Nós ficamos por 2 anos resgatando aí, a gente já tem um histórico aí de mais de 400 animais adotados, de filhotes. Um dia numa reunião, vem um espírito e fala comigo. Vem um espírito falar comigo assim, que o resgate de animais era muito importante, que esse trabalho do Instituto era muito legal, muito bonito, mas foi o princípio. Que existem muitas entidades, muitas ONGs que fazem esse trabalho e de uma forma belíssima. Aqui na nossa cidade nós temos muitas ONGs, pessoas maravilhosas que trabalham. Instituto Viva Bicho, a Patinhas que Brilham, Amigos do Tobias, tem várias, desculpa se eu esqueci de alguma, mas estou lembrando das 3 maiores que fazem trabalhos belíssimos. Ele falou assim, Wilson, a partir de agora nós vamos fazer diferente. Por que vocês têm que resgatar tanto animal? Eu falei, porque tem muito animal na rua, né? Aí ele falou, não, porque as pessoas não foram educadas para respeitar os animais. As pessoas não são educadas para respeitar a natureza. As pessoas não foram educadas para respeitar o meio ambiente. A partir de agora, o trabalho do Instituto Taupete, aí ele me passou o slogan, é educar para não resgatar. E aí a gente pegou mais firme esse trabalho de pet terapia nas escolas, com os jovens, porque a gente vai com a Dalgisa, que é um bichinho diferente, e que desperta curiosidade nas crianças, nos professores, nos colaboradores, mas através da visita da Dalgisa, eles têm o contato com um animal diferente, e a gente vai falando um pouquinho sobre cuidado, sobre castração, sobre respeito, sobre alimentação, quando a criança é um pouquinho mais de idade. No outro dia a gente estava falando, e uma menina lá de 6, 7 anos falou, tio, não é verdade, eu estou falando aqui para minha amiga, que é do porco que faz a salsicha, a linguiça. Aí eu aproveitei a deixa e falei, é verdade. E o toicinho é da barriga. Nossa, meu pai adora toicinho, tio. Eu falei, então, agora você já sabe, é a prima da Dalgisa. Então, assim, a gente vai ensinando as crianças, porque quando o Kardec pergunta como é que é a alimentação nos mundos evoluídos, a gente está sabendo aí que o planeta Terra está num momento de transição, né? Planeta de provas e expiações para regeneração. E Kardec, na Revista Espírita de 51, ele pergunta como é que é a alimentação nos mundos mais evoluídos? É que nem aqui, churrasquinho, arroz e feijão, praia, surf, samba, cerveja, caipirinha? Não falou assim, né? Estou brincando. Ele pergunta como é a alimentação. E os espíritos respondem para ele, a alimentação é puramente frugal. Os espíritos aprenderam que não se come os animais. Então, a gente tem várias citações dentro da doutrina que, durante um período da era da humanidade, era-se necessária alimentação carnívora, porque faltava-se conhecimento da indústria, faltava-se desenvolvimento da tecnologia, para que a gente pudesse ter todos os nutrientes, vitaminas, tudo necessário para nutrir o nosso corpo. Só que hoje a gente tem tudo isso disponível através de alimentos que vêm da terra.
Só que é muito difícil você deixar de se alimentar de carne, porque é um costume enraizado na cultura do brasileiro. Você vai para a China, eles não comem vaca, mas comem cachorro. A feira livre é cachorro na banca. Tem vivo, tem morto para você escolher. Mata aquele ali agora que eu quero levar. Só que lá para eles a vaca é sagrada na Índia, né? Só que eles comem outro tipo de animais. Então assim, nasceu a criança, churrasquinho na família. Vai jogar a seleção brasileira, churrasquinho na família. Então é uma cultura. Vocês vão lembrar, no final da década de 70, começo de 80, Paulo Maluf, não estou defendendo nenhuma política aqui, eu só estou lembrando que foi ele, falou assim que ele criou uma lei em São Paulo para proibir o fumo em lugares fechados. Porque antigamente se fumava em restaurante, em avião. Você estava comendo no restaurante, o cara do teu lado com o charuto lá. E tu era obrigado, na sala de trabalho fechada. Ele instituiu essa lei, proibido. Eu lembro do programa Roda Viva da TV Cultura, ele no meio, e os caras descendo sarrafo nele, porque lembra? Ayrton Senna, John Player Special, aquele carro preto bonitão do Senna, patrocínio Marlboro, hoje é proibido o patrocínio como? Não tem, é proibido o patrocínio de indústria de cigarro, hoje qualquer coisa de esporte. Não tem cabimento, o cara é esportista ser patrocinado por um cigarro. Então olha só, aquela lei que foi criada lá atrás, hoje é inconcebível você imaginar. Já pensou, a gente está aqui na palestra, meia dúzia com um cachimbo aqui? Que horror! E eu eu tenho certeza que no futuro, não sei, talvez aí 100 anos ainda, eu acho que talvez demore ou menos, nossos netos vão olhar para trás e falar assim, nossa, meu avô comia carne, meu avô comia animal vivo, meu avô comia bicho. Vai ser, pessoal, porque é uma tendência da evolução. Tá a dica, como é a alimentação nos mundos superiores? Puramente vegetal. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Pois não. Eu sou vegetariana há 74 anos. E como é a sua saúde? Ótimo. Muito obrigado. Eu também sou vegetariano. Não porque eu não gosto de carne, eu não fui a vida inteira. Eu sou um pouco mais de 8 anos. Eu gosto de carne. O cheiro do churrasco me saliva ainda. Picanha com alho. Não estou brincando, estou sendo sincero com vocês. Mas eu escolhi como opção, porque eu entendi que quando a gente faz algum sacrifício meritório pelos animais, eu acho que eu também estou aprendendo. Eu estou fazendo esforços por mim e por eles. Então, tem um projeto chamado Segunda-feira Sem Carne. O que é Segunda-feira Sem Carne? Família combina, segunda-feira a gente não vai mais comer carne. Apesar que hoje muita gente não come carne todo dia, até por causa do preço. Mas presta atenção, tem uma diferença quando você não come porque você não pode, por causa de dinheiro, ou quando você deixa de comer por convicção. Tem a diferença. Quando você deixa de comer por convicção, tu está ganhando bônus horas. Quando você deixa por falta de dinheiro, não é opção, é porque você não consegue. Entendem a diferença? Então tem segunda-feira sem carne. Combina com a família, segunda-feira ninguém mais come carne aqui. Fortaleceu, passou 6 meses, vamos fazer segunda e sexta agora? Fortaleceu, passou mais um ano? Segunda, sexta e domingo? E assim vai, e vai adaptando, é natural. Quando chega uma hora, você não precisa mais da carne. Hoje você vai nas redes de hamburgueria aí, que eu não vou falar o nome aqui, mas você pede um hambúrguer vegetariano, tu não diz que não é de carne, eu adoro. Perfeito. Tem carnes aí sintéticas que você diz que não é carne. Quibe, tudo. Então hoje é fácil e não é caro, pessoal. Temos bons restaurantes aqui para ir para comer vegetariano e você não precisa mais comer animal. Então fica a dica para todos. E aí nessa psicografia, voltando desse amigo que mandou para mim, ele falando da importância então da presença dos animais na nossa vida. O quanto que os animais podem nos auxiliar a desenvolver virtudes. Porque quando as pessoas perguntam qual é a missão dos animais espiritual na nossa vida, qual o papel dos animais junto de nós? Desenvolver virtudes. Muitas vezes eu não consigo chegar aqui no Rui e dar um abraço no Rui, porque eu sou meio travado, eu não aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. Eu não consigo às vezes falar para o meu filho, filho, eu te amo. Eu não consigo chegar para o meu irmão, que eu briguei há tanto tempo, e falar, me perdoa, eu falei besteira, você falou besteira, vamos seguir adiante. A gente não consegue, está preso. Mas com o meu animalzinho dentro de casa, ele pode rasgar meu chinelo, destruir meu sofá, fazer xixi na minha cama. Eu estou sempre amando ele. Amar é humano, né, que ele fala,
perdoar é canino. Você pode brigar 100 vezes com o teu cãozinho, e às 100 vezes ele vai vir que nem um bagunceiro, maloqueiro, pulando, balançando o rabo e querendo te lamber. Eles não guardam rancor. Esse é o maior exemplo para nós. Guardem isso. Perdoar é canino. Então eles ensinam a nós a desenvolver virtudes amorosas. E a partir do amor que eu tenho para um cãozinho, eu vou dilatando as minhas virtudes. Talvez nessa encarnação eu ainda não vou conseguir abraçar o Rui. Eu estou meio travado. Mas eu já estou ensaiando para que numa próxima, quando a gente vier junto de novo, eu vou beijar até o rosto dele. Porque aquele cãozinho foi importante como papel desenvolvedor de virtudes na minha vida. Vai ter que cumprir a promessa. Então, pessoal, olha, agradeço muito pela oportunidade. Fica o convite para vocês irem lá no Luiz Monteiro de Barros, todo domingo às 9 horas da manhã. Levem seus animais. Se não tiver animalzinho, vai que vocês vão gostar. Vocês vão se sentir muito bem. O meu muito obrigado pela oportunidade. É Rua Silva Jardim, número 1. Quem esquecer, depois fala com o Rui, que ele já sabe onde é. Entendeu? Quem quiser pode levar o Rui para tomar passe também. Tá bom? O passe não é só para os animais, é para os animais, para as famílias. Tem atendimento fraterno para as famílias. Porque muita gente chega chorosa lá. Perdi meu animal, tenho que fazer eutanásia nos animais. É difícil. Muito obrigado a todos, boa noite.